Bom dia a todos, quem chegou depois, sejam bem-vindos. Como eu já expliquei aqui, para quem já estava, acredito que é um probleminha do próprio Google Meet nessa versão que eu estou utilizando aqui, que ele está bloqueando a câmera. Eu tento ativar e não consigo, né? É, passada eu não pude estar ao vivo com vocês, então nós iríamos fazer a correção da atividade e aí não foi possível. Inclusive eu recomendei algumas leituras do livro que pode ajudar bastante, né? O livro ele tem muito conteúdo bom em relação aos textos. Os textos são muito bons, sucinto, mais claro e fiel ao pensamento dos autores, e tem algumas atividades interessantes, né? E aí a ficha vai mais no modelo de vestibular, mas aquele modelo de questão presente no livro também é muito importante para a gente compreender melhor a questão da interpretação do texto, elaboração do próprio texto também, compreensão de alguns conceitos, então vale muito a pena, tá? Vou partilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar a corrigir a ficha e eu conto com a colaboração de vocês, né? Se vocês puderem ajudar na leitura, vamos responder juntos aqui agora, né? Acredito que é muito enriquecedor quando todo mundo participa, todo mundo dá a sua contribuição. Então eu conto com a colaboração de vocês, tá bom? Vamos lá. Deixa eu partilhar aqui a tela para a gente começar a responder. Vocês conseguem ver minha tela? O tamanho da letra tá bom? Tá visível para vocês? Vocês querem que aumente? Tá bom? Podem falar no microfone, tá? Que eu não tô vendo, a partir de agora eu não tô vendo o chat. Tá bom, prof. Tá bom? Pronto. Então, massa. Vamos lá. Quem poderia aí gentilmente se habilitar, né, para ler aí a questão junto com a gente e responder? Vamos lá. Um de cada vez, tá? Não precisa disputar aí. Vixe, meu pai. Vou fazer o seguinte, eu vou começar, vou ler essa primeira e aí vocês já vão se organizando aí para a próxima. Deixa eu aceitar mais alguém que chegou aqui. Chegou o Rian. Bom dia, bem-vindo. Vamos lá. Primeira questão. Ela diz assim, ó. Nasce daqui uma questão. Se vale mais ser amado ou temido? Ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar. Mas, porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quando haja falta de uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. E enquanto lhe fazem bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser. E aí vamos às alternativas, né? Esse texto a gente pode dizer que Maquiavel ele primeiro coloca a questão: e em relação ao governante, ao chefe, vale mais ser amado ou temido? Ele vai dizer: ó, o ideal é que
a gente que o governante ele seja. Então, toma, deixa eu aceitar mais alguém aqui que chegou. Chegou agora a Lívia, bem-vinda. Então, vale mais ser amado ou temido? Quer dizer, ó, o bom mesmo é que seja os dois. O interessante é que ele fosse tanto amado como temido. Mas, quando não é possível ser amado e temido ao mesmo tempo, é melhor que ele seja temido. Por quê? Os homens, eles são muito interesseiros. Só quer saber em si, né? Quando tá tudo bonzinho, quando estão junto da gente, né? Quando tá tudo bem, então eles dão todo o esforço. No entanto, quando o jogo vira, quando as coisas vão mudando, quando chega o tempo da peleja, eles dão as costas, né? E aí, ó, a partir dessa análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser A. Munido de virtude, com disposição nática a praticar o bem a si e aos outros. B. Possuidor da fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política. Fortuna aqui, lembrando que não de riqueza, mas de sorte. C. Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. D. Naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e, portanto, seus direitos naturais. E. Sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares. E aí, de acordo com o que a questão solicita, de acordo com o contexto exposto no texto, qual seria a alternativa mais indicada? Pensem direitinho, olhem, reflitam e respondam aí. Letra C. Letra C, porque tu queres justificar, tu podes? Eu acho que sim. É porque, assim, Maquiavel ele acreditava que a natureza humana é essencialmente má. E como tem aquele pedaço do texto que diz que os homens são ingratos, volúveis, simuladores e covardes e ávidos de lucro, então a gente, tipo, conclui que eles são sempre guiados por interesses. Interessante. Gente, tem mais alguém que pensa de um modo diferente, vê alguma outra possibilidade ou concorda com a colega? Eu concordo com Ana. Concordas? Pela mesma justificativa? Aham. Pela mesma justificativa. Beleza. A resposta está exata, corretíssima, né? Veja, eu só faço uma pequenininha observação. Ele vai analisar o comportamento histórico dos homens e perceber que ele vai ser meio pessimista de fato, né? Em relação ao comportamento humano. É um comportamento de fato egoísta que só pensa em si. É, é interessante fazer uma pequena distinção entre a natureza humana. Talvez ele não seja tão claro nesse sentido antropológico de determinar uma natureza má como em Hobbes, por exemplo. Mas ele percebe que, de fato, de início, na maior parte das vezes, nós nos guiamos pelos próprios interesses. E aí é imprevisível o nosso comportamento, porque de repente o governante pode estar sendo ajudado por uma pessoa, por um grupo, e aquele mesmo grupo pode dar as costas para ele, porque inclusive ele vai dizer, lembrem-se que é melhor ter mais cuidado com quem está perto do que os que já são opositores declarados. Porque esses que estão perto você nunca sabe o que eles podem fazer. Né? Porque inclusive o que eles querem no fundo é ter o poder que você tem. Mas aí a alternativa corretíssima, letra C. Gente, qualquer dúvida, se alguém ficou com dúvida, não entendeu direito, é só falar, tá bom? Vamos aí à segunda questão. Essa segunda questão, alguém se habilitaria ali a ler, poderia nos contribuir aí conosco com sua leitura?
acho que tem gente que quer. Será que estão com vergonha? Eu leio. Aí, vamos lá. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com os poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente de outros que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levam ao assassinato e ao roubo. Maquiavel, o príncipe. No século XV-XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia em função do governante. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na. E aí? Olhem direitinho em que se baseava a manutenção da ordem social para Maquiavel. Em Maquiavel é na inércia do julgamento dos crimes polêmicos, bondade em relação ao comportamento dos mercenários, compaixão à condenação de transgressores, de transgressões religiosas, neutralidade diante da condenação dos servos, conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. Neutralidade diante da condenação dos servos. Mais alguém teria alguma sugestão? Ou o colega poderia, inclusive, tentar justificar sua escolha? Pensei isso porque Maquiavel, em toda essa teoria da política, ele impõe que o governante precisa ser direto, precisa ser cruel quando preciso, ser bom quando preciso e ser direto, ser neutro, não tomar partes, por assim dizer. Mas veja, o neutro aí, ele estaria no seguinte, veja. Se ele é direto e ele toma sempre as decisões que acha necessário, então ele é neutro, porque o neutro dá um sentido aí mais de passividade, de tanto faz, de muitas vezes se opor até essa questão de ser direto, de fato, como você está, no sentido que você está expondo aí. Aqui, Então, o príncipe, ele, se o cara cometeu algum delito, alguma coisa, ou algo que ameace o seu poder, ele vai ser duro. Ele vai tomar essa posição. Ele vai ser duro, ele pode, inclusive, matar ou algo do tipo. Né? É legítimo que ele faça isso. É, por exemplo, se alguém ameaça a ordem ou o seu poder, ele não, para Maquiavel, não é só legítimo que o príncipe mate essa pessoa, como também sua descendência. Por quê? Para não correr o risco de alguém de sua família vir se vingar, né? E de alguma forma ameaçar o seu poder ou a ordem. Então, mas isso só em caso que ele realmente considera como necessário. então nesse caso, a letra E. Mais alguém? Também acho que a letra E. Bem, exatamente, pessoal. Há uma conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. Como assim moral do príncipe? Lembre que aí está uma nova moral. Ele vai recusar toda a moral antiga, dos bons valores, de prezar sempre pelo bem, pela retidão. Não que o príncipe tenha que ser uma pessoa má, né? Mas numa antiga moral vai dizer que matar sempre vai ser errado. Mas nesse caso aí, se a ordem social está ameaçada, se o poder do príncipe está ameaçado, então é conveniente para ele agir como um tirano age, matando, por exemplo, castigando, sendo cruel. Né? Então, o que é certo, não existe nesse sentido aí, para ele, o certo ou o errado definitivo, como nos padrões dos valores
medievais, valores religiosos. Certo e errado aí vai depender do contexto, daquilo que é conveniente, daquilo que vai ser benéfico para a manutenção da ordem social e do poder do príncipe. Deu para entender? Tá claro? Podemos passar. Aqui, Deu. o E, né? Letra E. Deixa eu aceitar mais alguém que chegou agora. Chegou o João Vitor, seja bem-vindo. Olha, acabei de ver que tem algumas pessoas colocando no chat aqui. Como eu estou olhando apenas a ficha, então se a pessoa não fala no microfone, aí tipo, tá com algum problema no microfone, alguma coisa, o colega pode dizer, fulaninho disse tal letra, fulaninho disse tal letra. Porque aí ajuda a gente aqui, tá? E aí vamos para a terceira. Quem poderia aí contribuir lendo essa terceira questão? Alguém? Eu leio. Olha aí, coisa boa, vamos lá. Desta guerra de todos os homens contra todos os homens, também isto é consequência, que nada pode ser injusto. As noções de bem e de mal, de justiça e injustiça não podem aí ter lugar. Onde não há poder comum, não há lei, e onde não há lei, não há injustiça. Na guerra, a força e a fraude são as duas virtudes cardeais. A justiça e a injustiça não fazem parte das faculdades do corpo ou do espírito. Se assim fosse, poderiam existir num homem que estivesse sozinho no mundo, do mesmo modo que seus sentidos e paixões. Quanto às justificativas de Hobbes sobre a justiça e a injustiça como não pertencentes às faculdades do corpo e do espírito, considere as afirmativas. 1. Justiça e injustiça são qualidades que pertencem aos homens em sociedade e não na solidão. 2. No estado de natureza, o homem é como um animal, age por instinto, muito embora tenha noção do que é justo e injusto. 3. Só podemos falar em justiça e injustiça quando é instituído o poder do Estado. E 4. O juiz responsável por aplicar a lei não decide em conformidade com o poder soberano. Ele favorece os mais fortes. Isso aí. Deixa eu só aceitar mais alguém que chegou aqui, tá? Rapidão. Chegou o Santiago. Bem-vindo, jovem. Estamos aqui resolvendo a ficha. E aí, gente, dá uma olhadinha. Nós temos aí uma questão sobre Hobbes, né? Aí já ele que abre essa seção aí dos filósofos contratualistas, importantíssimo para a formação do Estado moderno, né? Também para o conceito de absolutismo. Dentro dessas características, né? Qual as justificativas de Hobbes sobre a justiça e injustiça como não pertencentes à faculdade do corpo e do espírito? Considere as alternativas. Num estado onde não há lei, onde o Estado ainda não se firmou, onde existe apenas a lei, aquele momento inicial chamado de Estado-natureza, pode haver justiça, pode haver conceito de justiça e de injustiça? Qual das alternativas aí, né, estariam corretas? Analise direitinho. Se vocês quiserem que eu baixe um pouquinho para vocês verem o texto novamente, é só falar, tá bom? Professor, eu acho que é 1 e 3. 1 e 3. 1 e 3 corresponde a qual alternativa? Letra B. Letra B. Mais alguém teria alguma outra alternativa ou concorda com a colega?
Lucas respondeu aqui no chat letra B também. Letra B. Concordo com a letra B. Massa. E aí, gente, vocês teriam como justificar? Ou poderiam dizer o motivo da escolha de vocês? Justiça e na primeira alternativa. Justiça e injustiças são qualidades que pertencem aos homens em sociedade, ou seja, o que é em sociedade aqui? Após o contrato social, né? E não na solidão. Solidão aqui é o quê? No estado de natureza. Ou seja, não dá para falar em noção de justo ou injusto, de tal ou não perante a lei, no estado de natureza. Por quê? Porque no estado de natureza ainda não se estabeleceu a lei. É cada um por si, né? E como em Hobbes o homem naturalmente é egoísta e seu egoísmo ele é radical, portanto é meio que uma natureza má, cada um vai lutar pela sua própria sobrevivência, porque estamos aí no estado de guerra, no estado bélico, de luta de todos contra todos, para a satisfação dos seus próprios interesses, né? Então, de fato, noção de justiça e injustiça não tem no estado de natureza, por quê? Porque ainda não se estabeleceu a lei, né? Porque ainda não tem um parâmetro de uma convivência social. Então, o 1 estaria correto, né? No 2 tem aqui, no estado de natureza, o homem é como um animal, age por instinto, muito embora tenha a noção do que é justo e injusto. Então, esse muito embora tenha a noção do que é justo e injusto, faz com que a gente elimine o 2, né? Que aí estaria incorreto. Ainda não tem essa noção de justiça, porque ainda não se estabeleceu a lei. No terceiro, veja, se esse 2, se essa aqui fosse de alguma forma, se fosse atribuída a Locke, John Locke, de alguma forma estaria certo. Porque para Locke, o homem, mesmo no estado de natureza, ele não é um animal, ele não é um selvagem puro, ele tem uma racionalidade que o permite ter essa noção de certo modo, não dá para fazer tudo que eu quero a todo momento, né? Então, Locke é mais razoável nesse sentido. Mas a Hobbes aqui estaria incorreto. O 3, só se pode falar em justiça e injustiça quando é instituído o poder do Estado, correto, né? O 4 estaria incorreto também. O juiz responsável por aplicar a lei não decide em conformidade com o poder do soberano. Ele favorece os mais fortes, não, né? Quando o poder do soberano, quando é aplicado, ele é para todo. O soberano ele tem absoluto domínio, mas esse domínio ele tem porque os cidadãos atribuíram a ele isto. Logo, corretíssimo. Alternativa B, né? Vamos lá aqui. Nessa quarta, quem poderia nos ajudar? Questão sobre John Locke. Galera mandando muito bem até então. O pessoal vai tirar onda, viu? Nessas provas aí, nos vestibulares. Vamos lá. Quem agora? Tirem por país, 01. Calma. Um de cada vez. Vamos lá. Não acredito. Eu leio. Vai, dale. O texto abaixo de John Locke revela algumas características de uma determinada corrente de pensamento. Se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme dizemos, ser senhor absoluto de sua própria pessoa e posse, igual ao maior e ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade? Por que abandonará seu império e sujeitar-se ao domínio de controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora o estado de natureza tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito incerta. Está constantemente exposta à invasão de terceiros, porque, sendo todos senhores tanto quanto ele, todo homem igual a ele, na maior parte, poucos observadores da equidade e da justiça, o proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito arriscado.
Estas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes. E não é sem razão que procura, de boa vontade, juntar-se em sociedade com outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens que chamo de propriedade. Do ponto de vista político, podemos considerar o texto como uma tentativa de justificar. Esse texto aí está querendo justificar o quê? Né? Ele vai dizer, ó, se os homens, se é tão bom esse estado livre, onde ninguém se submete ao poder do outro, onde a gente está aí utilizando a nossa liberdade sem subordinação nenhuma, por que então fazer algo como um contrato, onde de alguma forma a gente vai estar subordinado? Do ponto de vista político, ele está tentando justificar o quê? A existência de um governo como um poder oriundo da natureza, a origem do governo como uma propriedade do rei, o absolutismo monárquico como uma imposição da natureza humana, a origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos, o poder dos governantes colocando a liberdade individual acima da propriedade. Qual seria a alternativa aí correta? Letra D. Olha aí, já temos uma sugestão aí, uma aposta. Quem mais? Também acho que é a letra D. Também? Mais alguém? Digam aí, por que a letra D? Porque o Estado ele viria como um meio amparador dos direitos do cidadão. Seria algo que a gente pudesse recorrer caso os nossos direitos fossem. Ah, esqueci o nome. Perfeito, perfeito. Diante de tanta liberdade que a gente tem no estado de natureza, por que então um contrato social? Para garantir os nossos direitos individuais que são nos concedidos desde nossa origem. Então, naturalmente, já temos o direito à vida, já temos o direito à liberdade e aos bens, né? Aos bens comuns, né? Alguns bens, algumas propriedades, né? O sentido inicial de propriedade aqui é justamente o direito à vida e à liberdade, né? Mas aí a gente vai ver em Locke também que vai surgir a noção de uma propriedade privada, numa terra que eu cultivo, por exemplo, eu coloco nela o valor do meu trabalho, eu também passo a ter direito, e isso também vai ser um bem. Então, por que o contrato ele vai surgir? Para garantir o direito sobre aquilo que já é meu, que eu tenho o direito naturalmente. E aí, apesar de não ser em Locke um estado de guerra de todos contra todos, como em Hobbes, mas Locke ele vai ver que em algum momento o conflito ele pode existir. Em algum momento pode haver o choque de interesses. Em algum momento pode haver a ameaça daquilo que é minha propriedade. E quem é que vai resolver isso? Quem é que vai resolver? Tem que ter um terceiro, né? Tem que ter um terceiro que faça a mediação desse conflito. Logo, a letra D. A origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos naturais. Né? A vida é um direito, a liberdade é um direito, essa noção inicial de propriedade privada também, e o governo ele surge para isso, em Locke. Então, perfeito, letra D, muito bem. Vamos lá, a quinta questão. Será que alguém aí poderia ler, gente? Vamos lá. Tem gente que ainda não leu, tem gente que ainda. Vamos lá, vamos contribuir também. Ouvir vocês é bom, ajuda a matar a saudade.
Eu leio. Opa, vamos lá. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres ou do povo, exercesse três poderes: o de fazer as leis, o de executar e as resoluções públicas, e o de julgar os crimes ou divergências dos indivíduos. Assim, criaram-se os poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja. E aí? Para que esse poder não se concentre na mão de um. E aí a liberdade se transforma, na verdade, numa forma de aprisionamento. O que é preciso existir aí? Né? Quais as principais características? A diz um exercício de tutela sobre a atividade jurídica e política, consagração do poder político pela autoridade religiosa, ou seja, é a autoridade religiosa que define quem é um político, a concentração de poder nas mãos de elites técnicos científicas, o estabelecimento de limites aos atores públicos e à instituição do governo, uma reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito. Ou seja, as três funções na mão de um só. Pensem aí direitinho, analise e vejam aí. Eu acho que é a letra D. Letra D. Muito bom. Mais alguém? O Lucas falou aqui que é a letra D também. Letra D. Como vocês chegaram aí à compreensão do que seria a letra D? Vocês podem partilhar conosco? Porque o absolutismo monárquico ele amplia a desigualdade. Então, ele favorece apenas a família, o soberano e a sua família. Então, Montesquieu ele propôs que o poder ele fosse dividido em três partes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Perfeito. Nesse sentido, cada um teria um limite do poder. Cada figura pública, cada governo, ele não pode ter a concentração do poder na sua mão. Porque quando um só detém todo o poder, tanto o de legislar, como de executar, como o da lei, vai se transformar numa figura autoritária. Né? Então, essa liberdade, esse poder, ele tem que ter um equilíbrio, ele tem que ser partilhado para que possa haver de fato justiça e legitimidade. Né? Quando não há essa divisão, então incorre de fato num governo tirânico ou algo do tipo. Nesse sentido, é preciso restringir o poder para garantir a liberdade. E a letra D estaria corretíssima. Parabéns. Vamos à sexta questão. E aí, nesse sexto, quem poderia fechar com chave de ouro aí? Eu leio. Massa, vamos lá. Eu queria, eu queria movimento e não um curso calmo de existência. Queria excitação e perigo e a oportunidade de sacrificar-me por meu amor. Sentia em mim uma superabundância de energia que não encontrava escoadouro em nossa vida. A natureza selvagem. Meu lema me obrigava.
mais que qualquer outro homem, a um enunciado mais exato da verdade, não sendo o suficiente que eu lhe sacrificasse em tudo o que meu interesse e as minhas simpatias. Era preciso sacrificar-lhe também minha fraqueza e minha natureza tímida. Era preciso ter a coragem e a força de ser sempre verdadeiro em todas as ocasiões. Nos textos de Tolstói e Rousseau, retratam ideias da existência humana e defendem uma experiência. E aí, qual a característica principal desse texto? Né, presente aí dois autores distintos, né? Trabalhamos o Rousseau, mas Rousseau está dentro de um contexto. Esse contexto leva a uma determinada compreensão da natureza humana. E aí, essas características, né, de sua compreensão de mundo, das correntes que ele estava inserido, é apresentada aí em relação com outro pensador, Tolstói. E qual, né, os textos de Tolstói e Rousseau retratam ideais da existência humana e defendem o quê? Uma experiência lógico-racional, focada na objetividade, clareza e imparcialidade. É místico-religiosa, ligada à sacralidade, elevação e espiritualidade. É sociopolítica, constituída por integração, solidariedade e organização. Naturalista científica, marcada pela experiência, análise e explicação. Estético-romântica, caracterizada por sinceridade, vitalidade e impulsividade. Qual a característica desse texto? A linguagem dele, a forma de expressão, expressa, é expressada através de que alternativa aí? Acho que é a letra E. Hum. E aí, quem mais teria algum palpite, alguma outra Eu indicação? acho que é a letra E também. E Lucas falou aqui no chat que é a letra C. Letra C, sociopolítica constituída por integração, solidariedade e organização. Vocês gostariam e poderiam justificar a escolha? Na verdade, eu fiz por. Tipo, riscando os que eu achava que não era. Aí só sobrou a letra E. Por eliminação, Sim. que é uma boa estratégia também, né? É uma estratégia interessante. Veja, Rousseau, além de ser ali, tá no bojo do iluminismo, ele era um romântico também, tinha uma visão mais romântica do mundo, da natureza humana, e expressa essa linguagem mais estética, romântica, tá expressa aí nesse texto, né? Eu queria, veja o texto de Tolstói, eu queria um movimento e não um curso calmo da existência, queria uma hesitação e perigo e a oportunidade de sacrificar-me por meu amor. Veja, é uma questão mais estética, poética, expressa muito um certo romantismo, né? Veja, meu lema me obrigava, mais que qualquer outro homem, a um enunciado mais exato da verdade, não sendo suficiente que eu lhe sacrificasse todo o meu interesse e as minhas simpatias. Então, essa ideia de sacrifício, mais de trágico, né, expressa muito características do romantismo. Essa visão romântica de Rousseau o leva, inclusive, a conceber a natureza humana como sendo o bom selvagem. O homem, na verdade, ele é bom. É a sociedade que o corrompe. Ele meio que retira a responsabilidade do homem para a sua atitude individual e coloca nisso uma responsabilização da sociedade que, ao se constituir dessa forma, o homem, ao se constituir dessa forma, vai criando grilhões, vai criando mecanismo que vai levando o homem a se corromper, né? E vai retirando seus verdadeiros ideais, né? Sobre a letra C, claro que Rousseau está
fundamentalmente ligada à política, né? Mas nesse contexto específico, está se retratando aí ao que a sua linguagem, seu modo de escrita, seu pensamento revela, né? Que está expressando um romantismo que de alguma forma está atrelado ao seu modo de conceber a natureza humana. E a partir daí vai se desenvolver um pensamento político, né? O som é um cara fundamental para a compreensão da política moderna, né? A gente viu ali que ele foi um dos autores que favoreceu a Revolução Francesa e tal. E é o último dos contratualistas. Ele tem uma obra chamada Contrato Social, e a natureza do homem para ele é boa, mas a sociedade vai corromper-se, e aí o contrato ele vem para de fato tentar restabelecer uma vontade geral do povo que deve predominar em oposição a um governo absoluto, por exemplo, tá? Colocamos apenas 6 questões nessa ficha. Eu indiquei algumas questões do livro para vocês responderem, e outras fichas a gente vai responder ainda mais para frente. Não estamos correndo com o conteúdo dado o contexto que estamos, né? Então a gente não está indo com tanta pressa, mas a gente está vendo com detalhe cada pensador. Nós atravessamos aí esse período moderno, que é importantíssimo aí para vocês. Vamos ver nas próximas aulas, continuar vendo um pouco de filosofia política, mas aí já num outro contexto, já no final da modernidade, início da contemporaneidade, né? Em breve estaremos de volta presencialmente. Não sei se vocês estarão também, né? Quem de vocês vai estar junto com a gente. Mas assim, é muito importante que vocês sempre venham dando um feedback sobre a compreensão, sobre se está entendendo ou não, no que é que eu posso ajudar vocês ou melhorar. Então estou sempre aberto e disposto aí a alguma sugestão, a dúvida, fiquem à vontade. Ficou clara essas questões? Deu para a gente resolver? Né? Vocês conseguiram compreender direitinho? Alguma dúvida em relação a esse exercício? Ou ao assunto do modo geral? Então, beleza. A gente vai ficando por aqui então, pessoal. Eu deixei o cronograma, acho que no início da semana passada, né? Eu deixei o cronograma lá na plataforma. Vão acompanhando. Qualquer dúvida eu coloco no grupo do WhatsApp, tá? E até mais. Obrigado pela participação, pela contribuição de cada um de vocês. Tá bom? Valeu. Tchau, tchau.